um dos impedimentos que a igreja atual deixa de receber da parte de Deus, deixa de receber da parte do Senhor o milagre, é por causa, a igreja, desta murmuração. É porque às vezes a igreja ela deixa de acreditar. E diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos problemas do dia a dia, às vezes ela começa a duvidar. E esta dúvida, meus queridos irmãos e irmãs, amado ouvinte que está a ouvir, que está a assistir este vídeo, esta dúvida que às vezes paira em nosso coração, ela neutraliza, ela forma ali uma barreira, ela constrói uma barreira para que Deus de fato venha a nos abençoar. Este povo começa agora a duvidar, este povo começa a murmurar. Por que, Moisés, nos tiraste do Egito? Era preferível estar lá na escravidão. Quantas não são as pessoas que hoje tiveram a bênção de serem libertos? Deus os trouxe lá das trevas para a sua luz, mas mesmo assim, quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, quando vem os vendavais, ele começa a pensar, começa a maldizer-se, começa a murmurar, lembrando daquele tempo que ele vivia lá, no Egito, no mundo, escravizado pelo pecado. E às vezes ainda diz, quando eu estava lá, era diferente. Eu não passava pelo que eu estou passando agora. Lembranças de coisas do Egito. E isto não agrada a Deus. Por que, Moisés? Por que nos tiraste do Egito? Por que nos tiraste do Egito? Aleluia. Esta foi a pergunta. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Lembranças. Queria voltar para a escravidão. Então, queridos, são essas coisas, essas atitudes, esses atos que muitas das vezes nos faz deixar de receber as bênçãos do Senhor. São estes atos que muitas das vezes anulam aquela bênção que Deus tem para nós. Porém, Moisés não estava à frente daquele grupo por um acaso. Moisés estava ali porque era na direção de Deus. Ele estava na ordenância do Todo-Poderoso. Ele não inventou de ser um guia, ele não inventou de ser um protetor. Aleluia. Não. Se ele estava ali porque era Deus que tinha colocado ele ali naquela posição. Aquele
povo era que não estava entendendo. O povo está acostumado, irmãos, a migalhas. E não é diferente nos dias em que vivemos, quando as pessoas, por qualquer motivo, querem sair da presença do Senhor. Por que isto? Porque não está estruturado, não está com a sua casa de fato alicerçada na rocha. Foi Jesus quem disse: ei, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as guarda e as cumpre, eu comparo a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha, um alicerce seguro, um alicerce forte, aleluia, bem estruturada. E vieram contra esta casa ventos, ventanias, vendavais, e deram contra aquela casa, bateu naquela casa, mas ela resistiu, não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha, aleluia. E a rocha é aqui, irmão, a palavra do Senhor. Quando nós edificamos a nossa vida religiosa, quando nós edificamos a nossa casa espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo, podem vir ventanias, pode vir vendavais, pode vir obstáculo, pode vir o que vier. Nós permaneceremos firmes, intocáveis. Glória a Deus. Moisés não estava ali por um acaso, porque ele inventou de ser um libertador. Não, irmão, não, igreja. Foi Deus quem escolheu Moisés, foi Deus que desde o ventre da mãe de Moisés já estava ali trabalhando. A palavra nos diz que Moisés responde ao povo na tranquilidade: não temas, aquietai-vos, ei, não temam, fiquem quietos, sosseguem-se, fiquem sossegados, aleluia, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Olha, Moisés diz: ei, aquietai-vos, fiquem quietos, só vejam o livramento que ele, aleluia, o livramento que ele, o Senhor, vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais o tornareis a ver. É ele o Senhor que pelejará por vós. Ei, você aí que está assistindo este vídeo, aquietai-vos, ei, aquietai-vos. Não temas, não temas. Só veja, aleluia, que hoje é hoje, ei, meu irmão, não é amanhã, é hoje. Hoje Deus está te dando livramento. Creia, acredite, este Deus que estou ali falar nesta hora é o mesmo, não mudou. É o mesmo Deus que estava com aquele povo, aleluia. Durante o dia estava ele em uma coluna de nuvem, dando a ele o frescor, para que as mulheres, os anciões, para que as crianças, os recém-nascidos, os animais, pudessem naquele deserto escaldante aguentar aquela grande temperatura. O mesmo Deus que nesta hora estou a dizer, e Ele está a te falar através das Escrituras: ei, aquietai-vos,
aquietai-vos, aleluia, e verde, que hoje vos fará o Senhor. Este problema que tu estás enfrentando, esta dificuldade que tu estás passando, Deus está vendo. Ele é um ser onisciente. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é um ser onipresente. Está aqui, está aí. Ele é onisciente, Ele sabe o que eu estou pensando neste momento, Ele sabe o que tu estás pensando. Ei, creia, acredite que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder para te libertar. Toma posse, varão. Toma posse, varão. Não duvide. Não faça como o apóstolo São Pedro. E Jesus disse, Pedro, vem, Pedro, anda sobre o mar. E por um certo tempo Pedro andou sobre o mar, mas quando ele começou a duvidar, ele afundou. Mas Jesus estendeu a sua mão. Ei, não duvide. Tão somente creia. Meus queridos, Moisés, grande homem de Deus, Moisés não duvidou das promessas de Deus. Nos diz a palavra no livro de Êxodo, capítulo 14, aleluia, e o verso 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Ou seja, Deus já tinha dado a autoridade a Moisés. Deus já tinha dado o poder para que Moisés viesse, aleluia, agir. Por que clamas a mim, Moisés? O Senhor Moisés, tu sabe o que deve ser feito. Dize aos filhos de Israel que marchem. Esse Deus é tremendo, aleluia, esse Deus é maravilhoso. Diz ao povo que marche, Moisés, marche, está aí o caminho aberto, Moisés. Eles que não estavam avistando, eles estavam só ouvindo o barulho das carruagens dos inimigos que estavam se aproximando. Marchem. E o povo agora marchar como se o mar está aí à nossa frente? Eles não estavam compreendendo. Aleluia, o poder de Deus. Eita, papai, é forte. Meu filho, marche, marche, meu filho. A ordem de Deus é marche. Marche, não interessa o que tu estás enfrentando, marche. Esta é a ordem de Deus para ti. Está com dor, está com enfermidade, está com problema na família, está com problema financeiro. Não importa, meu filho, marche. Deus está te dizendo nesta hora, marche. Deus fala para Moisés, amados irmãos e irmãs, e tu, profeta, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É maravilhoso o poder de Deus. Moisés, o que tu tens na mão? Moisés só tinha um cajado, só um cajado. Pois é com este cajado que o milagre será feito. Toca no mar, Moisés.
que o mar irá se dividir. O mar irá se transformar em 2 muralhas. Aleluia. E este aguaceiro irá se transformar numa pista. E o meu povo vai passar com os pés enxutos. Meus queridos, dá para imaginar a beleza do momento. Já pensou? Aquele mar se dividindo em 2 e aquelas paredes de água. Não dá nem para imaginar quão belo, quão bonito foi este momento. O que tu tens? Só um cajado, pois usa. E assim Deus pergunta para nós: ei, o que é que tu tens? O que tu tens? Usa, meu filho. Usa, minha filha. O que tu tens? Tu tem uma voz. Louva-me. Não interessa, não importa se dizem que tu não sabe louvar, que tua voz não é bonita. Louva. O que tu tens? Pregue a minha palavra, anuncie o meu evangelho. Use as armas que Deus te deu, meu filho. A arma que Deus deu para Moisés foi aquele cajado. Então foi este cajado que Deus disse, então levanta. Glórias a Deus. Estende sobre o mar. Então, querido irmão, querida irmã, use as ferramentas, os dons que Deus te dera, para que o reino de Deus seja glorificado através de ti. Deus precisa que nós venhamos, necessita que nós venhamos trabalhar para Ele nesta terra, para que nós venhamos anunciar o seu evangelho, para que nós venhamos a falar do seu reino. Usa o que tu tens, minha filha e meu filho. E nos diz a palavra, amada Igreja de Cristo, que diante daquele espetáculo tão maravilhoso, eita, a igreja é forte, a pessoa, aquele tumultuado de água, aleluia, se dividindo, formando-se 2 colunas, aleluia, de água. E aquele povo ali passando, admirado, abismado com aquilo, o momento maravilhoso. Porém, irmãos, aquela afronta que aquele homem que pensava que era alguma coisa na vida, aquele tempo, 400 e poucos anos, que não ele, mas os seus antepassados, mas estou a falar dele, do momento do faraó da época, escravizando o povo de Deus, desobedecendo à voz de Deus, desdenhando do Deus a qual Moisés servia e fora enviado para falar. Isso não iria ficar barato. Este faraó depois poderia dizer, poderia ficar escrito: o povo de Deus serviu a gente tanto tempo. Das cidades que eles construíram, foram embora, não vão fazer falta. Ei, com Deus não se brinca. Olha, com Deus não se brinca, hein? Escute bem. De Deus não se zomba. Todos aqueles que zombaram de Deus, que brincaram, ousaram brincar com o nome de Deus, se deram mal. Não seria diferente com este homem
que se denominavam filho de Deus, Deus dos egípcios. Nos diz a palavra que eles adentraram também por entre as muralhas de água. Mas nos diz a santa palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Depois que o povo de Israel passou, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. E sempre Deus estava ali. Nunca Faraó podia chegar próximo ao povo de Deus. Eita, Deus tremendo. Eles já estavam dentro do mar. Só que eles não podiam jamais se aproximar do povo de Israel. Vejam bem. Eles estavam com cavalos. Eles estavam com carroça. Mas aquela nuvem clareava o caminho para o povo de Israel, entendam bem. E aquela nuvem escurecia o caminho para o povo, para os soldados de Faraó. De forma que toda aquela multidão, quase umas 2 milhões de pessoas, velhos, anciões, isto, aquilo, andavam devagarzinho. E os exércitos de Faraó, com seus cavalos belos, famosos, mas não conseguiam aproximar-se por causa da escuridão. A mão de Deus. Esse Deus é tremendo, é maravilhoso. É bom servir o Senhor. Sirva a Ele. Entregue a tua vida a Ele. E tudo Ele fará por ti. Glórias a Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, vejam bem, Moisés estendeu a mão, mas foi o Senhor. O poder, a honra e a glória é de Deus, não é do profeta. Vejam bem. Por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e o povo passou. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda, uma muralha, como já foi dito, aleluia. Os egípcios, Deus é maravilhoso, que perseguiam, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar, aonde Deus queria. Quando chegou no meio do mar, na vigília da manhã, o Senhor, Ele novamente, o Senhor, glória a Deus, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Aí foi quando eles foram reconhecer a grandeza de Deus, mas agora já era tarde. Para alguns irmãos, há tempo para reconhecimento e arrependimento, mas para este povo não houve oportunidade para eles se arrependerem.